Presidente. Eu vou começar pelo Sr. Deputado Pedro Soares, do Bloco de Esquerda. Ouvi, Sr. Deputado, que não vão desistir de suscitar a reestruturação da dívida pública. Concluo, então, que desistiram de ser levados a sério. É assim. Os senhores aprovam 4 orçamentos sem isso e insistem. Há de convir que o valor dessa insistência é meramente virtual. O Sr. Deputado diz que não devemos esquecer o enorme aumento de impostos. Não, Sr. Deputado, nós não esquecemos o enorme aumento de impostos, como não esquecemos as razões que obrigaram ao enorme aumento de impostos. E os senhores deputados não nos ouvirão aqui esconder o que fizemos ou fingir que não apoiávamos. Nós assumimos o que fizemos e o que fizemos foi herdar um país na bancarrota e devolver, no fim da legislatura, um país a crescer com a sua credibilidade restituída, com acesso aos mercados, com reposição de rendimentos e com redução de carga fiscal. O senhor deputado insiste, e eu, aliás, tive o cuidado de fazer essa referência na minha intervenção, do que é que nós defendemos, porque, infelizmente, o debate vem sempre parar ao mesmo, que nós queríamos empobrecer as pessoas, aparentemente porque somos maus e não somos maus, e como somos maus queremos empobrecer as pessoas. Os senhores deputados do Bloco e do PCP têm consciência que nos países onde as políticas que os senhores defendem foram aplicadas ao longo da história, os povos acabaram sempre mais pobres, sempre. Quem é que defende o empobrecimento, senhores deputados? São os senhores ou somos nós? Dizer que se gosta dos pobres é, de facto, contribuir para que sejam menos pobres. Não é defender políticas que agravam a sua situação de pobreza. Muito bem. O Sr. Deputado quis ainda referir o encerramento de serviços públicos e a queda de investimento público. Eu não queria acreditar que o Sr. Deputado, fazendo parte desta maioria que governa, nos viesse falar de investimento público, mas falou de facto. Porque, efetivamente, o investimento público deste Governo, com os orçamentos aprovados pelos senhores deputados, é inferior àquele que nós fizemos em anos de dificuldade que não são sequer comparáveis, Sr. Deputado, mas nem de perto nem de longe. É que mais valia ter estado falado. O Sr. Deputado diz ainda que as reversões dos cortes eram lentas. É verdade. Aliás, eu lembro-me, porque fui eu que falei no assunto e anunciei, nós tínhamos, de facto, um calendário que previa que estas medidas extraordinárias fossem removidas em 4 anos. Mas também disse, e está escrito, que se as condições económicas fossem favoráveis e se fosse possível, que o faríamos mais rapidamente. Mas nós sempre defendemos uma prudência orçamental, Sr. Deputado, porque o que nós nunca quisemos é que se dê aos portugueses para depois se tornar a tirar. Porque eu era funcionária pública em 2009, tive um aumento de 2,9% no orçamento de 2009, logo a seguir cortaram-me 10%. Aumentos desses eu dispenso, Sr. Deputado, preferia não o ter recebido. Fiquei a perder 7,1%. Já está desfiado. Quanto ao aumento dos escalões de IRS, Sr. Deputado, o aumento dos escalões do IRS, ao contrário do que diz, não favorece a progressividade. A redução dos escalões de IRS de 8 para 5 tornou o IRS muito mais progressivo do que era antes. Sr. Deputado, ficou muito mais progressivo ao passar de 8 para 5 escalões do que era antes. Aliás, quando o Sr. Deputado me pergunta se não tenho nada a dizer sobre o IRS, tenho. Tenho-lhe a dizer que o alívio fiscal em IRS que o nosso Governo pôs em prática foi superior a 400 milhões. O que é que os senhores têm para mostrar do trabalho já feito nessa matéria? Muito menos. Muito menos. O Sr. Deputado diz que isto é particularmente importante para o que mais sofreram. Naturalmente que sim. Mas nós tivemos o cuidado de pedir sempre mais esforço a quem podia mais. E nem precisamos de ser nós a dizer. Diz o INE, diz o Eurostat, dizem até estudos de universidades, que já foram aqui citados, como assim só sendo fontes fidedignas, e ainda há poucos dias um foi noticiado no jornal,
que Portugal se destaca por ter sido o país que cumpriu um programa de ajustamento duríssimo e reduziu a desigualdade, Sr. Deputado. Reduzimos a desigualdade, fomos o único a conseguir esse resultado. Queres que diga isso tudo? E fomos também dos países do ajustamento aquele que mais aumentou a progressividade dos impostos. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, concorda com a poupança? Folgo em saber. Esperemos que seja possível incluir neste orçamento alguma coisa que dê um sinal positivo nesse sentido, porque, de facto, a poupança é aquilo que garante o investimento. Se nós não poupamos, dependemos de outros para poupar, aliás, para investir. É essa uma das grandes fontes da nossa pesadíssima dívida externa, porque nós temos a maior dívida do mundo, mas temos problemas, ou uma das maiores, peço desculpa, uma das maiores dívidas do mundo, mas temos problemas que outros não têm. É que uma grande parte dessa dívida está nas mãos de estrangeiros e faz toda a diferença os detentores da dívida serem nacionais ou serem estrangeiros. E por isso mesmo é fundamental estimular a poupança dos portugueses, para que possamos financiar o investimento também com os nossos recursos. O Sr. Deputado disse que defendi que o crescimento se deve apenas à boa conjuntura externa. Receio não me ter feito entender. Deve-se à boa conjuntura externa e às reformas estruturais que nós pusemos em prática. Eu também disse essa parte, o Sr. Deputado se calhar não ouviu. Quanto à questão do peso do Estado, Sr. Deputado, o relatório do Orçamento do Estado diz que aumentam a receita estrutural e a despesa estrutural. Estou a citar o relatório do Orçamento do Estado que o Governo apresentou neste Parlamento. Quando nós aumentamos a receita estrutural e aumentamos a despesa estrutural, sabendo que há ciclos económicos, eu convido o Sr. Deputado a refletir sobre o que é que acontece de facto ao peso do Estado na economia. O saldo estrutural, o Sr. Deputado diz que foi agravado pelo PSD no último ano. Sr. Deputado, não há memória em Portugal de um Governo ter feito um ajustamento nominal e estrutural com a dimensão daquele que o nosso Governo fez. Não há memória de um ajustamento de tal magnitude. E, de facto, era indispensável fazer-se, porque recebemos um déficit público que ultrapassava os 11% do PIB. E quando recebemos um déficit que ultrapassava 11% do PIB e sem dinheiro para pagar as contas, incluindo salários e pensões, esse esforço foi necessário e foi feito. Foi feito, obviamente, pelos portugueses, mas foi graças a esse esforço, às reformas estruturais que foram postas em prática, que esses elementos agora ajudam à boa conjuntura externa para que o país possa crescer. Mas cresce, infelizmente, pouco ainda, Sr. Deputado, muito pouco para recuperar o nosso atraso. Quando nós sabemos que países como a Lituânia, chegados à União Europeia muito depois de nós, chegados ao euro há pouquíssimo tempo, nos ultrapassam já em PIB per capita, eu acho que os portugueses têm o direito de perguntar porque é que os governos que estão a governar quando o ciclo económico é positivo não têm a responsabilidade de garantir que os portugueses também podem beneficiar disso. É aos senhores que cabeçones, não é a quem governa em bancarrota que tem muito poucas escolhas, é a quem governa nos tempos bons. Porque é quando o dinheiro sobra que se vê quem é que o sabe gerir. Quando ele não existe ou quando falta, está quase que gerido por natureza. Muito bem. O Sr. Deputado pergunta-me ainda se concordamos com a redução do déficit para 1%. Ó, Sr. Deputado, claro que concordamos com a redução do déficit. A dívida que temos hoje é a memória dos déficits passados. Nós devíamos estar a construir excedentes orçamentais para reduzir a dívida, não apenas em percentagem do PIB, mas em valor absoluto, para que tivéssemos um peso menor dos juros, que não dependesse apenas do Banco Central Europeu, mas que dependesse de nós próprios. Quanto mais reduzir a dívida, menos seremos afetados pelo retomar da normalidade do Banco Central Europeu. E são essas oportunidades desperdiçadas que nós também criticamos nas opções desta maioria. Se eu concordo com o aumento do investimento público, ó, Sr. Deputado, eu faço-lhe um desafio. Pergunto-me outra vez daqui a um ano, porque eu não sei se vai haver aumento de investimento público. A julgar pela história recente, não vai. E, portanto, concordar em teoria é uma coisa. Ver o que acontece na prática, infelizmente, tem sido outra. Aliás,
O Partido Socialista vangloria-se sistematicamente, ainda hoje o Sr. Primeiro-Ministro, hoje aqui o referiu novamente, de não apresentar orçamentos retificativos. Mais uma vez, Srs. Deputados e Sr. Primeiro-Ministro, orçamentos retificativos são uma demonstração de respeito e humildade democrática. Vir a este Parlamento dizer que o que vamos executar é diferente do que tinha sido aprovado é respeito democrático. Fazer aprovar um orçamento e executar uma coisa completamente diferente. O senhor pode chamar o que quiser, mas não é nem boa prática nem respeito. Quanto ao Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade, eu sugeri ao Sr. Deputado que revisse os números da carga fiscal depois do INE ter revisto em alta o crescimento do ano de 2015. É porque, de facto, como o denominador se alterou, o rácio também ficou diferente. Portanto, convido a ver os números já atualizados com os novos níveis de crescimento que o INE reviu em alta para 2015. Quanto à questão da redução da carga fiscal prevista para 2018, mais uma vez, Sr. Deputado, veremos. Quando temos um histórico de orçamentos em que a execução e o orçamentado diferem tanto, é muito difícil estar aqui a fazer considerações com aquilo que está escrito no orçamento apenas. E, portanto, veremos daqui a um ano, havemos de cá estar todos, se Deus quiser, se a carga fiscal diminuiu ou aumentou. Cá estaremos para nos lembrar deste debate. Quanto à questão dos recibos verdes, o Sr. Deputado defende ou disse que a dedução específica passa a abranger não falou da dedução específica, peço desculpa, foi a nota que eu tomei, mas que isso beneficia os trabalhadores independentes. Se o objetivo é, já lá vamos à impenhorabilidade, se o objetivo é, de facto, beneficiar aqueles que têm o rendimento mais baixo, ao Sr. Deputado, então, nesse caso, por que não permitir que o regime simplificado se mantenha para quem quiser optar por ele? Se o objetivo é beneficiar alguns, para que prejudicar outros? Os senhores têm outros objetivos e se falassem verdade ao Parlamento, reconheciam-no. Quanto à questão do Simplex ser muito bom, permita-me uma graça, o Sr. Deputado disse há um estudo universitário, só faltou acrescentar de uma universidade estrangeira, que era uma coisa que se dizia há uns anos no país, quando se queria dar credibilidade a qualquer informação. Diz que é muito bom e equivale, de facto, a uma redução da carga fiscal. Ao Sr. Deputado, eu aposto que se perguntar a qualquer empresa se prefere que lhe reduza os impostos ou ter o Simplex, a resposta é que prefere que lhe reduza os impostos. E se o Sr. Deputado não pergunta porquê é que não tomámos estas medidas, o Sr. Deputado, deixe-me dar-lhe uma resposta muito franca. Porquê é que não tomámos mais medidas? Porque o programa de governo que apresentámos foi chumbado e ficaram os senhores a governar. Quem está na oposição não pode tomar medidas, é da natureza das coisas. Tomámos muitas medidas, Sr. Deputado, muitíssimas medidas. Fizemos aquilo que é a obrigação de qualquer governo, que é devolver o país em melhor estado do que aqueles que o encontraram. Oxalá nós nos enganemos e os senhores se possam gabar do mesmo, porque como portugueses nós não queremos o mal para o nosso país. Portanto, oxalá os senhores possam dizer, quando saíram do governo, que o deixaram melhor que o encontraram. A nós, permita-nos duvidar, tanto mais que conhecemos o histórico da atuação destes partidos. Muito obrigada.